Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, discorria e raciocinava como menino. Mas quando eu me tornei homem, quando cresci, eu deixei de lado as coisas de menino. Afinal de contas, como classificar o nível de comportamento espiritual e intelectual dos cristãos nos dias atuais? Podemos dizer que esta geração cristã tem maturidade para passar para gerações futuras? Maturidade ou imaturidade? Onde estaremos nós no final desta história? Paz e graça a vocês inscritos aqui no canal Teologando. Eu sou o presbítero Pedrosa. Seja bem-vindo a mais este vídeo em nome de Jesus. No vídeo de hoje eu estarei abordando um pouco sobre essa questão da maturidade cristã, tá certo? Mas antes de trabalhar esta temática da maturidade cristã, eu queria pedir a você para se inscrever aí no nosso canal, ativar as notificações, deixa o teu joinha aí logo no final do vídeo e deixa o comentário aí no rodapé. Não se esqueça de compartilhar este vídeo, faça com que este trabalho chegue o mais longe possível para a glória do nome de Jesus. Então, gente, eu gostaria nesta ocasião de falar sobre a questão da maturidade cristã, mas antes disso eu queria trabalhar um pouco sobre o nível de imaturidade que nós estamos vendo crescentemente no reino de Deus, entre os cristãos, entre aqueles que professam a palavra de Deus. Há um nível avassalador de imaturidade, quer seja na questão espiritual, quer seja na questão intelectual. E é isso o que nós vamos tentar abordar aqui neste vídeo. Antes de falarmos sobre a questão da maturidade, queria tocar na tecla da imaturidade cristã. As atitudes de uma criança não devem prevalecer até a fase adulta, inclusive as meninices, principalmente no sentido espiritual, irmão, no qual devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus para termos uma base sólida. É essencial buscar um aperfeiçoamento progressivo na vida material e espiritual. O apóstolo São Paulo, no texto em foco, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, faz uso da figura de uma criança apresentando seus sentimentos e atitudes para nos mostrar a necessidade do crescimento cristão. Ainda na questão da imaturidade, eu queria dizer que a imaturidade gera instabilidade em todos os sentidos da vida. Paulo conclama os cristãos para uma verdade espiritual: deixar as coisas de menino para se aperfeiçoarem no conhecimento de Cristo e na edificação do seu corpo. Os imaturos não estão habilitados a enfrentarem as dificuldades da vida, a defenderem a verdade. Por isso, todos os cuidados devem ser tomados para que os cristãos sejam levados a um crescimento saudável, capazes de discernir as coisas. Embora os crentes daquela época houvessem sido ensinados há tanto tempo, eles ainda não haviam desenvolvido fundamentalmente a sua fé, nem tido o conhecimento necessário para que eles pudessem ensinar a outros. Por eles serem tão frágeis espiritualmente falando, precisavam aprender os primeiros rudimentos, comparado ao leite falado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, de 1 a 3, e não alimento sólido, como está lá no texto. As crianças preferem a emoção, enquanto os adultos preferem a instrução. Entretanto, devemos entender que não existe lugar para a imaturidade constante na vida do cristão. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 20. E o que seria propriamente a maturidade? A maturidade gera estabilidade. Ela se desenvolve no crente através do alimento sólido da palavra de Deus. Aleluia! Somente assim o cristão terá a capacidade de enfrentar as dificuldades da vida no Evangelho.
Paulo enfatiza que os crentes de Corinto deveriam estar firmes e constantes, sempre abundantes e certos das recompensas divinas, pois essa certeza gera estabilidade. É uma maneira de enfrentar quaisquer obstáculos sem retroceder. Paulo também escreveu aos Romanos a respeito de sua firmeza no Evangelho, dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Esses exemplos apenas confirmam o que ele havia falado anteriormente, porque a voz foi concedida em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele em nome de Jesus Cristo. Isso se chama maturidade. Devemos crescer não somente em estatura, mas também crescer no entendimento. E Paulo, ele tinha algumas problemáticas com a igreja de Corinto, a ponto de escrever para ela algumas cartas, trabalhando justamente essa questão da imaturidade em que os coríntios passavam, tá certo? Se você perceber no capítulo de número 3, o versículo de número 1, 2 e 3, você vai perceber claramente esta batalha de Paulo em trabalhar o modus vivendi e o modus operandi daquela comunidade cristã que estava nas regiões de Corinto. Analise comigo o que Paulo diz na carta aos Coríntios. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, e nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto, ou seja, eles estavam vivendo de forma carnal. Por quê? Porque haviam dissensões, intrigas, invejas, pelejas, contendas, coisas que são subproduto da natureza carnal. Tá entendendo? Então, Paulo trabalhava muito a questão espiritual dos cristãos ali em Corinto. Por outro lado, a luta de Paulo foi sempre trabalhar o modus vivendi e o modus operandi daquele povo. Ou seja, os cristãos em Corinto davam mais ênfase à questão dos dons espirituais e pouco ênfase ao crescimento intelectual na palavra de Deus, no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, eles estavam mais preocupados em línguas estranhas, em profecias, do que propriamente conhecer o Senhor que os resgatou do império das trevas. Por isso que Paulo muitas vezes colocou dentro desta posição, desta categoria: vocês são carnais, porque vocês, em vez de crescer homogeneamente, ou seja, crescer em tudo, tá certo? Não só crescer uma parte, porque tem gente que só cresce uma parte, a outra parte não. E ficam verdadeiras aberrações, ou seja, cresce de um lado e o outro lado continua raquítico. O certo seria crescer em tudo, tá certo? Crescer em todas as direções. Eu tomo como exemplo uma árvore. Uma árvore, ela cresce para baixo, cresce para cima e cresce para os lados, tá certo? Para baixo na questão da sua solidificação, para cima na questão da sua estatura e para os lados na questão do equilíbrio. E muitos cristãos hoje em dia estão deformados. Por quê? Porque não tem um crescimento homogêneo da situação. Eles só crescem de um lado e o outro não. Quando não se cresce em espiritualidade, se cresce na intelectualidade, ou seja, eles estão mais racionais. Quando não se cresce na intelectualidade, se cresce na espiritualidade, eles estão mais espirituais. Tá entendendo? O bom seria crescer de forma homogênea, tanto na parte espiritual quanto na parte intelectual. Isso se chama maturidade. É você ter firmeza
estabilidade. Você cresce para baixo, cresce para cima e cresce para os lados. Você tem a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Em Efésios, no capítulo de número 4, o versículo de número 11 até o versículo de número 16, Paulo trabalha essas ferramentas que Deus tem à nossa disposição, justamente para que cresçamos na graça e no conhecimento. Analise comigo. Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, Deus coloca pessoas capacitadas na igreja justamente para que se promova o crescimento homogêneo, tanto da área intelectual quanto da área espiritual, irmãos, justamente para que possamos, de uma forma objetiva, levar o Evangelho de Cristo ao conhecimento de todos. E o versículo de número 14 fala do propósito deste objetivo de Deus. Analise comigo. Para que não sejamos más como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Irmãos, este objetivo de colocar pessoas capacitadas na igreja para promover a edificação da igreja e o crescimento espiritual e intelectual do povo, da massa, da igreja, é para que você não seja massa de manobra, de picaretas, de lobos vorazes, está entendendo? De falsos obreiros, de falsos apóstolos. Deus quer que você cresça não somente o seu lado espiritual, mas cresça também o seu lado intelectual, para que você não seja levado por todo o vento de doutrina, para que você não seja mais um na multidão daqueles ignorantes que estão aí sendo massa de manobra, manipulados pela intenção de pessoas que não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo Jesus, do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelos auxílios de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação do amor. Propósito de Paulo no versículo que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 13 era falar justamente do amor. Enquanto os cristãos em Coríntios estavam mais ligados, com mais objetividade na questão dos dons espirituais, Paulo queria que eles crescessem em amor, crescessem no conhecimento do amor, crescessem no conhecimento de Deus, crescessem no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se você para, às vezes, para perguntar a essas pessoas que são tão espirituais, do reteté, do pula-pula, do roda-roda, pergunte para essas pessoas acerca de Cristo e o projeto da salvação, eles não vão saber responder, porque não sabem nada de salvação, não sabem nada do Evangelho, não sabem nada da cruz de Cristo. Eles só sabem o que é rodar, pular, profecia, profetada e línguas estranhas. Analise comigo o que Paulo diz em 1 Coríntios 14 e versículo de número 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adulto no entendimento, irmão. Irmão, seja adulto no entendimento e não menino no entendimento, porque o que eu vejo muito acontecer,
nesses movimentos neopentecostais e até mesmo pentecostais, é muita ênfase à questão do falar em línguas, do pentecostalismo, e pouca ênfase à questão do intelectual das pessoas. Paulo diz assim: o que farei, pois? Orarei em espírito, mas também orarei com meu entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto? Amém. Como ele vai dizer amém sobre tua ação de graças, visto que não sabe o que tu dizes, porque tu estás falando em línguas estranhas aos ouvidos dele? Como é que ele vai ter entendimento daquilo que tu estás fazendo? Olha o que é que Paulo diz assim. Versículo 19: todavia eu quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possais também instruir aos outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Ou seja, eu prefiro ter um culto racional, um culto inteligível, um culto em que as pessoas entendam e cresçam na graça e no conhecimento, do que passar a noite todinha falando belelei, 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 e ninguém crescer e ninguém ser edificado. Concorda comigo? Então cresça, irmão, cresça na graça e no conhecimento, tanto das Escrituras quanto do Senhor Jesus Cristo. Errais em não conhecer as Escrituras e o que elas testificam acerca do próprio Jesus Cristo. Tem muita gente que cresce mais a questão espiritual do que a questão intelectual. Não cresce no entendimento. Fica menino para sempre dentro da igreja. O apóstolo São Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 17, ele diz assim: sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzido pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e no dia eterno. Amém. Cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Deus quer que você cresça na graça e no conhecimento para que você não seja massa de manobra, menino inconstante. Você sabe o que Paulo queria trabalhar com a questão do menino inconstante aqui nesse texto? O dicionário define menino inconstante como o que pode ser alvo de mudanças, que pode sofrer variações, que não se mantém permanentemente, aquilo que é mutável ou variável, comportamento inconstante, trabalho inconstante, ou seja, é o tipo daquela pessoa que muda constantemente. É variável, ele não tem uma personalidade formada. Tá entendendo? Muitas pessoas estão precisando desenvolver esta maturidade cristã em suas vidas. E uma das primeiras lições que se aprende para desenvolver a maturidade, além do lado espiritual, o lado intelectual. O culto, ele tem que ser racional. Você cresce não somente na sua espiritualidade, mas cresce também na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Conheça o Deus que você serve lendo a palavra. Leia livros para ter um auxílio, um entendimento daquilo que você está lendo. Procure fazer cursos, se aperfeiçoe, não somente na sua vida espiritual, mas também na sua vida intelectual, para que você não seja massa de manobra na mão de pessoas que só visam lucro e nada mais. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo, que você possa crescer na graça e no conhecimento de Deus através da sua palavra. Se você gostou deste vídeo, comenta no rodapé aí, compartilhe este vídeo, faça com que este trabalho chegue o mais longe possível para a glória do nome de Jesus. Amém?